Gostaria de primeiramente agradecer, né, você estar aqui ouvindo um pouquinho sobre a advocacia extrajudicial imobiliária nessa jornada internacional de direito. E a palestra principal hoje será justamente falando sobre como aplicar as ferramentas de comunicação, negociação, para prevenir e solucionar os conflitos imobiliários, sem depender do judiciário. Por isso que é advocacia extrajudicial imobiliária. Eu sou carioca, sou aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. Deixei aqui meus contatos para vocês entrarem em comunicação comigo. Basicamente, eu me formei na UFRJ em 2020. Sou advogada com prática imobiliária desde 2019, enquanto ainda atuava e estagiava em escritórios aqui do Rio de Janeiro especializados em imobiliário, especialista em planejamento patrimonial e sucessório, pós-graduanda em gestão de conflitos e de escritórios, liderança aqui do Núcleo do Rio de Janeiro do Instituto Mulheres de Imobiliário, mediadora extrajudicial empresarial, negociadora formada pelo CBMA, que é uma câmara aqui do Rio de Janeiro, certificada em temas de inovação, então, Legal Design, Legal Operations, pesquisadora Laudil. Também tenho lideranças em cargos específicos de Comitê de Jovens Mediadores e certificação em práticas colaborativas e comunicação simples. Idealizadora do Sementes Jurídicas, com mais de 200 alunos pelo Brasil, que é justamente um projeto que auxilia os estudantes, bacharéis e advogados a se atualizarem no mercado jurídico e da mediação. Bom, para iniciar aqui, trazendo efetivamente a parte dos conflitos imobiliários, eu queria deixar como reflexão que o mercado imobiliário não é o mercado, são os mercados dentro do imobiliário. Por que eu estou falando isso daqui? Às vezes, nós temos uma impressão que o nicho imobiliário é uma caixinha específica muito pequena. Só que, na verdade, essa caixinha é muito maior do que a gente imagina. Então, aqui nessa tela, eu queria deixar um pouquinho separado essas informações para vocês conseguirem imaginar e separar cada um dos nichos dessas categorias dentro do próprio mercado imobiliário. Então, nós temos, primeiro, a área da construção. É aquela caixinha logo no início, quando a gente vai construir um empreendimento. Então, é ali naquele momento que nós temos os terraplanistas, que são os proprietários desses terrenos, nós temos o incorporador, nós temos a construtora e os adquirentes desses imóveis na planta. Então, aqui a nossa primeira caixinha relaciona justamente a esses conflitos que acontecem no momento de uma construção, nessa organização inicial. Então, nós temos os interesses dos terraplanistas, nós temos os interesses das incorporadoras, das construtoras e dos adquirentes desses imóveis na planta, que a gente acaba falando popularmente. A segunda caixinha é justamente as caixinhas que se relacionam diretamente com o imóvel já construído, gente. Então, é o condomínio, que é justamente quando já tem essa efetivação, já foi entregue esse imóvel na planta. Geralmente é um condomínio de casas ou um condomínio efetivamente de apartamentos. E, para além disso, nós temos justamente quem gerencia esse patrimônio. Porque nós temos as administradoras de condomínios e nós temos as administradoras de imóveis em geral, que são as imobiliárias. Por isso aqui que essa outra caixinha que se dita e se fala especificamente com as unidades imobiliárias que nós temos. A terceira caixinha é efetivamente com os profissionais que atuam no mercado imobiliário, que não é só uma categoria, gente. Às vezes, a gente acaba tendo esse impulso de imaginar apenas o advogado na sua caixinha, no seu nicho de atuação. Mas nós temos outros profissionais que atuam também no mercado imobiliário. Então, nós temos os corretores, que são aqueles profissionais habilitados para intermediação de compra e venda. Nós temos os engenheiros e os arquitetos, que têm diferentes funções, justamente desde a construção à regularização dos imóveis. Nós temos os advogados que atuam em outras áreas, além do imobiliário. Por que eu trouxe essa caixinha aqui? Porque os advogados que atuam em propriedade intelectual, em previdenciário, família, sucessões, qualquer outro tipo de atuação, vai esbarrar em algum momento em algum cliente que atue com imobiliário. Porque é imóvel, é patrimônio, é tudo aquilo que a pessoa vai precisamente ter ou para sua segurança ali de habitação ou como investimento imobiliário. Então, a próxima caixinha é a quarta, que é justamente quem são os investidores.
as pessoas que têm uma habilidade técnica maior e um objetivo de ter imóveis prioritariamente para se tornar uma espécie de investimento, seja como aluguéis, seja como compra, seja como ações. Então, cada uma dessas caixinhas, gente, é um nicho diferente. São demandas diferentes. Pessoas profissionais com interesses completamente diferentes em cada uma dessas caixinhas. Então, em cada momento aqui, teremos conflitos diferentes. Nós teremos pessoas que precisam e procuram demandas diferentes. Então, eu queria primeiro trazer essa exemplificação para vocês terem essa noção da dimensão do mercado imobiliário e entender que quando a gente imagina, imobiliário, ok, não é só um momento, são vários momentos. Desde a construção do imóvel até o seu acompanhamento, né, a sua manutenção, manter o imóvel propriamente dito, até aquele momento que você vai vender, você vai doar, você vai planejar para a questão do inventário ou da herança da sua família, de questões de sucessões, de uma forma em geral. Então, a próxima etapa é falar mais especificamente dos motivos para uma escolha extrajudicial. O porquê que eu escolhi atuar efetivamente mais no extrajudicial do que no judicial, porque nós temos o imobiliário judicial naturalmente também. Motivo para essa escolha. Os conflitos se dão de diferentes formas, dependendo dos seus atores, as pessoas ali envolvidas, como eu falei no slide anterior, dos interessados. E isso influencia muito essa escolha, essa organização dos interesses para efetivamente conseguir resolver o conflito. Quando a gente imagina um conflito chegando, por exemplo, para um advogado, muitas das vezes nós somos, enquanto colegas advogados, impulsionados a entrar com uma ação judicial. Nossa, nós temos um litígio de posse, nós temos um litígio de regularização, nós temos um litígio efetivo sobre a organização patrimonial. Será que a melhor escolha, o melhor caminho é diretamente ajuizar uma ação judicial? A faculdade acaba compelindo a gente conhecer mais esse caminho, de fazer uma petição judicial, pensar as argumentações, pensar todo esse direcionamento por lei. Só que aí é que tá. Quando a gente ajuiza uma ação judicial unicamente para essa pretensão, porque é o caminho que a gente conhece, e também não leva para o nosso cliente outros tipos de caminhos, nós deixamos de pensar e trazer todos os prós que nós temos efetivamente em caminhar o litígio em um conflito construtivo de forma extrajudicial. Então, nós temos aqui a primeira caixinha, o primeiro ponto, que é o tempo de demora de um processo judicial. A média, gente, estatisticamente, pelo CNJ, das ações judiciais é por volta de uns 5 anos. Varia, obviamente, a depender do tipo de ação e também do tipo do ano vigente que foi efetuada a pesquisa do CNJ. Mas imagine só, temos um conflito de aluguel. Um proprietário com um locatário. Acaba tendo esse tipo de conflito por conta de uma benfeitoria, por uma devolução de chaves. Entra com uma ação de despejo, ajuiza uma ação de cobrança de aluguéis, etc. Imagine o proprietário sem ter a posse do seu imóvel para conseguir organizar, passar para frente, ajeitar a estrutura mesmo, de ver a manutenção, por exemplo, do ar-condicionado que tem aqui na tela comigo, da parede para conseguir vender ou alugar esse imóvel, porque está guardando a liberação pela justiça, efetivamente. E até para ele receber o que tem aberto. Então, aqui é uma questão de reflexão. A gente vai ter que esperar o andamento judicial quando ajuiza uma ação. Efetivamente, o próprio tempo existe ali desse tempo esse procedimento judicial. Então, vai ter uma demora ali para se dar um andamento. Você vai ajuizar a ação, beleza, mas não acaba aqui no ajuizamento da ação.
você vai ter que dar o andamento para efetivamente ter essa citação da outra pessoa envolvida. Vai ter que esperar ter uma audiência judicial, vai ter que esperar o oficial de justiça. Isso aqui são várias variáveis a depender do tribunal. Então, vai demorar, vai ter que esperar. Segundo ponto, falta de efetividade. Por quê? Como o processo demora a acontecer todas as suas etapas, isso faz com que atrase esse andamento, com que atrase a captura de bens, por exemplo, essa pesquisa de bens para conseguir satisfazer o crédito que tem aberto, de aluguel, por exemplo, para conseguir efetivamente ter o imóvel de volta e dar o seu andamento comercial para se tornar uma renda. Então, essa falta de efetividade, pela essa demora, é justamente por esse problema de congestionamento judicial. E, além disso, nós não temos hoje varas especializadas em imobiliário. Então, é uma vara civil generalista que vai atuar em imobiliário. Isso complica em muito as decisões que são mais técnicas, especificamente do direito imobiliário. Então, pode ter uma ação, pode ter uma sentença que não será efetivamente executável por conta desses problemas de efetividade. Dando um exemplo prático, em ações que nós temos uma quebra de uma incorporadora, de uma construtora, é muito difícil encontrar justamente um patrimônio disponível. E essa demora de fazer outro tipo de solução extrajudicial pode ser que até lá já tenha uma recuperação judicial em andamento e não consiga encontrar mais o patrimônio, porque vai entrar na ordem dos créditos da recuperação judicial ou extrajudicial. Terceiro ponto, um problema atrai várias ações autônomas. Por que eu estou falando efetivamente disso aqui? Uma questão imobiliária pode precisar de várias ações ao mesmo tempo, a depender da estratégia do advogado e da situação. Então, se for um litígio envolvendo uma partilha do imóvel, seja divórcio, seja inventário, pode ser que além dessa partilha efetiva do patrimônio, tenha outra ação em andamento. Em questão de divórcio, pode ter uma guarda também em andamento em paralelo. Em questão de partilha de inventário, pode ter uma questão de reconhecimento pós-mortem em andamento, seja de união estável, seja de um filho, enfim. Então, a gente imagina que um problema que aparentemente é unicamente imobiliário, por conta do bem, desse patrimônio, pode ser, na verdade, a raiz de várias outras situações. E que não vai se terminar ali com uma única ação. Vai ter vários juízes envolvidos, várias ações envolvidas, vários andamentos para o próprio advogado acompanhar e para o cliente ter toda essa noção de gerenciamento dessas ações. Quarto ponto, degradação dos imóveis em brigas judiciais. Por quê? Como eu falei, pela demora do tempo desse processo andar, esse imóvel pode ficar parado ali muito tempo, até ter um oficial de justiça para liberar esse imóvel legalmente. Até o locatário devolver, ou essa partilha de bens está rolando uma briga. Essa demora, gente, vai afetar o patrimônio. Vai afetar o patrimônio, porque não vai ter manutenção. As dívidas estarão em andamento. Será que vai ter uma prestação de contas efetiva sobre essas dívidas em andamento? Eu já vi inventários que demoraram anos e a dívida de condomínio foi se prolongando porque não tinha efetiva gestão da prestação de contas desses imóveis que estavam ali nesse inventário. Então, é importante perceber que quando o imóvel está parado no litígio, o passivo dele segue. Então, a manutenção precisa ser feita, porque a manutenção de imóveis é periódica, trazendo esse parênteses aqui. As dívidas de PTU, de condomínio, o que for, vai estar ali em andamento naturalmente se não tiver uma efetiva prestação de contas e administração desse imóvel, que a maioria não acontece quando está em litígio. Último ponto, a ausência de análise patrimonial. E essa ausência de análise patrimonial é justamente deixar para a justiça resolver, sem perceber que é uma gestão do patrimônio. Você está dando o seu patrimônio para um terceiro resolver.
Imagine as consequências. Ele não conhece as outras pessoas envolvidas. Imagine um imóvel só partilhado com 5, 10 pessoas, quando é um inventário. Em 2 pessoas, quando é uma partilha de bens, de divórcio. Então, assim, são questões de reflexão para se perceber que depende muito da situação para a gestão desse patrimônio. Dar para um terceiro resolver a gestão do patrimônio é esquecer as consequências disso. Agora, para fincar aqui uma estaca e vocês terem essa resolução, é que todo negócio imobiliário é um relacionamento. Por que eu digo isso? Eu dei um exemplo prático aqui. Contrato de aluguel é um tempo determinado. Pode ser 1 ano? Pode ser 5 anos? Sim. Mas é um relacionamento imobiliário, vai durar desde aquele início até a devolução desse imóvel. Então, durante esse período aqui, pode acontecer muita coisa. É um relacionamento. Se de uma hora para outra quebrar essa comunicação, vai ser difícil para devolver o imóvel de uma forma tranquila. Condomínio é a mesma coisa. Condomínio você tem contato diário com as pessoas, seja com o síndico, seja com a gestão, seja com os seus vizinhos, seja com os funcionários do condomínio. Isso tudo é relacionamento. São pessoas ali relacionadas. São pessoas com interesses. São pessoas motivadas de diferentes formas. Imóveis na planta, contratos de venda. Você precisa acompanhar todas essas obrigações. Não é efetivamente assinar um contrato e largar de lado. Você vai ter que acompanhar. É uma gestão de contratos, é uma gestão de relacionamento. A maioria dos problemas que aconteceu na pandemia em relação a imobiliário foram problemas de relacionamento. Muitas das vezes você não conseguia contactar as pessoas ali. Por quê? No contrato você não tinha uma cláusula efetiva que dava para saber o e-mail, o telefone, o endereço da pessoa não está atualizado. É inconcebível, gente, pensar nisso. Como que a gente não vai conseguir se comunicar com a pessoa que está com o meu imóvel? Seja o meu imóvel enquanto aluguel, seja numa compra, né, de um imóvel da planta, um imóvel usado, o que for. É muito importante a gente ter essa noção de comunicação e desse relacionamento. Enquanto as obrigações não serem finalizadas, o relacionamento ainda continua. Se você tiver um relacionamento ruim, as soluções não serão boas. Aqui trazendo uma estatística básica de 2019, cerca de 50% dos imóveis do Brasil, gente, imagina o tamanho do Brasil, tem algum tipo de irregularidade. E eu digo que essa irregularidade não é apenas sobre documentação. Por que eu falo isso? Como eu tive uma efetiva experiência voltada para a gestão de departamentos jurídicos e imobiliários, eu comecei a notar que as pessoas não tinham somente problemas com a documentação, de entender o que é documentação imobiliária. Seja um contrato, seja uma escritura, seja um cartório que a pessoa não consegue efetivamente entender muito bem pela linguagem complexa e técnica imobiliária, tão quanto entender as obrigações de ter um imóvel. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a irregularidade que existe é pela falta de pagamento de PTU, falta de pagamento de condomínio. Isso também é uma espécie de irregularidade. Porque em imobiliário, o imóvel grava as dívidas relacionadas a ele próprio, que são as obrigações próprio terreno. Não vou entrar em questões técnicas de direito imobiliário aqui, porque o meu objetivo hoje não é entrar nessa parte, que eu imagino que outros colegas tragam. Mas é trazer a reflexão. Gente, se eu tenho um patrimônio, comprei um imóvel, que a maioria das vezes é o único da família, ou é um ponto comercial de negócio, a gente precisa efetivamente ter noção desse gerenciamento, de tudo. Gerenciamento do patrimônio, de uma forma geral, desses imóveis. Seja do passivo deles, que são das dívidas que são pagas, seja em relação à regularização.
Porque a regularização valoriza o imóvel em até 30%. Sabe por quê? Porque a venda é feita de forma mais rápida. Hoje tem algumas imobiliárias e corretores que só aceitam imóveis para venda se forem regularizados. Não fazem mais venda de imóveis na posse. Então, tenham atenção a isso, a regularização do seu patrimônio. Aqui eu trouxe alguns procedimentos de prevenção e solução de conflitos. É óbvio que são várias caixinhas, e eu vou comentar alguns para vocês terem essa noção. Ponto 1. Um contrato mal elaborado e redigido pode aumentar a quantidade de conflitos, justamente pela essa falta de comunicação. Então, contratos com as técnicas de legal design e visual law são muito bem utilizados hoje para a pessoa conseguir identificar as cláusulas, entender os seus direitos sem necessariamente ter que passar por um advogado. Muitas das vezes a pessoa deixa de entender o seu direito porque imagina, nossa, eu vou ter que procurar um advogado, vou ter que contratar um advogado para ler o contrato que eu não entendo, para depois o advogado entrar em contato com o meu direito. Quando você tem um contrato redigido por legal design e visual law, você consegue trazer uma maior simplicidade. Segundo ponto, pesquisa de bens. Antes de assinar qualquer contrato, gente, tenha uma noção desse patrimônio da pessoa envolvida. Em aluguel, perceba se está tudo certo com esse imóvel realmente. Se esse proprietário não está querendo deixar esse imóvel de lado. Porque um despejo pode vir de uma hora para outra. Pesquisa de bens também tem a ver com risco. Será que essa incorporadora e construtora está ok das pernas? Está sadia? Será que ela tem muitas ações contra ela? Será que a gente teve algum tipo de problema em relação a outras ações judiciais, trabalhistas, tributárias, etc.? Isso tem a ver também com os inquilinos. Você sabe se esse inquilino vai ter crédito para pagar esse aluguel? Vai ter como efetivo? Ou vai ficar uma dívida enorme? Compliance também é uma outra modalidade importante que está em voga aí agora no mercado jurídico, justamente por essa questão de prevenção de situações de corrupção, prevenções relacionadas também à transparência. Então, identificar, ler documentar todas as informações do imóvel, do proprietário, é fundamental para essa questão. E o compliance aqui não é só sobre o imóvel, é sobre o mercado imobiliário. Nós temos os profissionais e as empresas do mercado imobiliário que precisam se adequar. Nós temos várias questões relacionadas à corrupção, também a ESG e violência contra a mulher, por exemplo, várias exigências legais agora borbulhando no mercado. Segundo pontinho, negociação, mediação, práticas colaborativas. São técnicas, são portinhas, formas de resolver a situação antes de entrar com uma ação judicial. Foi o que eu falei lá atrás. Antes de entrar com uma ação judicial, por que não efetivamente analisar outras situações? Eu já tive casos que eu resolvi de aluguel, de compra e venda, de imóvel na planta, que foi efetivo pela negociação. Eu entrei em contato com o advogado da outra parte, entrei em contato justamente ao organizar isso, para assinar um termo para a devolução das chaves, para saber se a empresa vai finalizar essa obra, para saber se efetivamente teve algum tipo de problema com um imóvel antes de uma venda, de uma compra. Isso tudo são formas de se resolver e prevenir conflitos. Se você tiver uma cláusula efetiva de negociação e mediação dentro do contrato, vai ser ótimo. A prática colaborativa já é uma outra etapa. Já é muito mais utilizada em divórcios e inventário, porque é uma equipe especializada em várias áreas. É um contador, é um psicólogo, é um advogado para atuar ali naquela situação. Os treinamentos de comunicação também são muito efetivos, principalmente em empresas e escritórios. Por quê? Você precisa de uma etapa extrajudicial, você precisa de uma equipe que saiba se comunicar, que saiba ler a outra pessoa que está entrando em contato. Por mais que a gente queira fazer uma padronização de atendimento ao cliente, de atendimento efetivo, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa vai ter seus interesses, cada pessoa vai ter sua motivação. Terceira etapa,
Aqui é um pouquinho mais voltada para a parte de cartórios extrajudiciais. Então, hoje nós temos o uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória extrajudicial, retificação diária também efetiva dentro do cartório imobiliário e a consignação, que é a efetiva consignação extrajudicial. Como que funciona isso, né, gente? Cada procedimento aqui tem a sua etapa específica, tem o seu procedimento, sua legislação. Mas, para exemplificar, cada uma dessas caixinhas pode ser uma forma de resolver um problema de regularização. Para um uso capião extrajudicial, gente, precisa ter uma organização quanto aos confrontantes. Se você conseguir organizar essa documentação, conseguir a anuência, muito mais rápido. Adjudicação compulsória, retificação diária também são procedimentos consensuais, porque precisa de uma anuência. Que a outra parte fale, ok, vamos finalizar isso, vamos regularizar essa situação. Inventário e divórcio extrajudicial também é um procedimento consensual. Então, se você tem um inventário hoje, um divórcio que é judicial, você pode usar os métodos de negociação, mediação ou práticas colaborativas justamente para se convolar em uma partilha consensual. Ali dentro do processo, obviamente, ou até mesmo, a depender da situação e dos requisitos, você pode já começar como extrajudicial. Preencher o requisito. Todas as pessoas envolvidas têm um interesse em comum? Conseguimos fazer extrajudicial. Aí vai ser efetivo um cartório de notas da região, e depois para o cartório de imóveis, para regularizar esse imóvel. A etapa anterior era mais específica dentro do cartório imobiliário. A última etapa, que aqui diz respeito principalmente à comunicação dos contratos e à organização desse patrimônio, é pensar que a notificação extrajudicial é uma ótima e principal ferramenta para os problemas relacionados ao imóvel. Seja em locação, seja em compra e venda, contrato de imóvel na planta, uma notificação extrajudicial pode abrir a porta de uma negociação ou mediação. E, por último, obviamente, IPTU, ITBI e TCMD. Precisa entender que os litígios relacionados a essas dívidas podem ser organizadas, negociadas, parceladas, junto ao administrativo de cada situação, o Estado ou o município, a depender desses tributos. Então, tem essa organização, preencha essa situação de fazer uma gestão desses conflitos antes de acontecer. Hoje eu tenho vários clientes que atuam antes de assinar um contrato, antes de devolver um imóvel, antes de iniciar uma partilha de divórcio ou de bens. Ali, no momento do casamento, já quer entender como que consegue fazer no pacto antinupcial, que também é uma outra etapa. Então, são vários momentos que você consegue prevenir e solucionar. Regularização também é uma etapa disso. Qualquer regularização, você guardar o contrato de gaveta, não vai solucionar. Você vai precisar procurar o outro envolvido para se tornar uma escritura, porque a escritura pública é regra no contrato civil, já no Código Civil, efetivamente. Então, tenham essa atenção. Aqui, por fim da palestra, eu espero que vocês me procurem para falar um pouquinho lá comigo sobre imobiliário. Então, aqui, Cássia Clésio ADV, que é minha rede social, meu telefone. E, por fim, aqui, falando um pouquinho do SEMET Jurídicas, que ali tenho consultorias individuais, em grupo e oficinas práticas do estudante profissional experiente. Currículo, LinkedIn, planejamento profissional, ABTCC, marketing jurídico, advocacia extrajudicial e empreendedorismo. Então, tudo que você quiser entender e aprender mais sobre essas etapas, entre no SEMET Jurídicas, que é justamente um Instagram que eu tenho, efetivo do projeto, e também tem esse QR Code aqui para você se inscrever e receber as informações por e-mail. Então, para finalizar a apresentação, eu queria deixar como reflexão que conflito imobiliário é sobre relacionamento. E esse relacionamento tem várias etapas. Você precisa organizá-lo desde o início.
Aí quando está todo mundo ouvindo efetivamente, com a escuta ativa aberta, para não deixar nenhuma margem além disso. Obrigada a todos e acompanhe nas redes sociais.